Vamos comigo, vamos lá pra nossa Eu já sala. tô batendo Tá batendo papão papo aí? aqui com o E aí? André. E aí, André, Prazer. tudo bem? Tudo jóia. Seja Jóia, muito bem-vindo. obrigado, Você Vamos pode sentar? sentar, É. por favor, André. Tá? Babi, você sempre, quando a gente abre assim, as nossas redes sociais, já viu aquele caso da mãe tá com a criança no colo e a mãe tá falando assim, vamos lá pessoal, vocês podem me ajudar, porque fui fazer um exame, nesse exame recebi um laudo, né, em que eu tenho que buscar valores, recursos financeiros para a medicação do meu filho. E eu estava conversando aqui com o André, dependendo de cada medicação, chega de 10 mil até 2.400.000 reais. Meu Deus. Mas, Eu meu já vi Deus. já muitas pessoas, até hoje, né? Eu, pelo menos, não sei você, mas eu recebo muitas mensagens Até hoje. de mães pedindo vaquinha para esses tipos de Uhum. medicamentos, né? E realmente é muito complicado. E aí, André? André, me conta um pouquinho como é que é o teu trabalho, como que as pessoas podem chegar a ter uma ajuda para conseguir esses medicamentos através do nosso governo, né? Primeiro, obrigado pelo espaço aqui com vocês, viu? Então, a gente sempre coloca que é favor imerecido, é graça imerecida a gente poder contribuir e ajudar com pessoas. Nós somos um grupo de empresas cristãs que ajuda pacientes de doenças raras e crônicas a conquistar o seu tratamento. Já comentei nos bastidores aqui com o nosso irmão, Renato, que durante esses 4 anos a gente já apoiou 24 mil pacientes a terem acesso a medicamentos de altíssimo custo. Como o Renato disse, de 10, 40, 100 mil, 200 mil, 2 milhões de reais. Teve um caso específico, que é de um medicamento para uma patologia chamada atrofia muscular espinhal, que requer um medicamento que é o medicamento mais caro do mundo, que é o Zolgensma, que é o medicamento mais caro do mundo. E o que nós somos? Nós somos um portal que apoia você, literalmente, a conquistar o seu medicamento em cima de informações. Nós apoiamos e lá nesse portal você consegue acesso não só à cotação do medicamento para entregar para o juiz essa cotação, porque a gente tem 17 farmácias especialistas nesse tipo de medicamento para todo o Brasil. A gente também acaba apoiando você no aspecto de como pessoa, para que você tenha acesso à informação, o passo a passo de como você conquistar isso. Porque, pasme você, toda uma mãe, um pai, um filho, quando descobre que tem uma situação específica de uma doença, a primeira coisa que ele faz, ele vai no Google. Verdade. Ele vai no Google e a gente descobriu isso, né? E entendeu que as pessoas precisavam de apoio. Essa história é um pouco longa, mas tudo começou quando eu recebi uma ligação de uma mãe que precisava de um medicamento de altíssimo custo. Porque eu trabalhei na área de saúde, eu sou da área de tecnologia, por incrível que pareça. Caramba. E eu, quando eu recebi essa ligação, algo mexeu em mim ali, há cerca de uns 10 anos. E dali por diante eu tomei aquilo como propósito. E hoje a gente tem essa possibilidade de ajudar essas pessoas. Então, o fato é esse, né? Se você fala assim, cara, qual é o passo a passo? Ele é muito simples. É muito simples. E você aí pode fazer de maneira muito simples. Se você tem uma situação específica que você precisa de um medicamento de altíssimo custo, o primeiro passo é você ter acesso a um laudo médico. O seu médico tem que produzir um laudo médico. Não é uma receita, não é. A receita também tem que vir, mas é um laudo. O médico tem que prescrever um laudo para que um advogado, um defensor público possa ajudar essa pessoa. Esse é o primeiro passo, entendeu? Esse é o primeiro passo. Muita gente chega pra gente e fala assim, mas eu tenho a receita. A receita ajuda? Ajuda. Mas não é o que o juiz vai pedir. Não é o Tem um suficiente. padrão para esse laudo, para que é feito esse laudo, André? Por exemplo, tem que ter, sei lá, tudo que está escrito, comprovar. Tem muitas coisas, né? Do Sim. governo que tem que comprovar muita ali, coisa. a questão salarial. Como é que é? Isso. Bom, o laudo médico, ele prescreve a patologia e a situação da patologia em si. Tá. Para que o advogado consiga colocar isso dentro do processo e tenha respaldo e evidência para que o juiz entenda que aquilo é verídico, para que aquele medicamento seja pago pelo governo. Tá. E todos nós temos acesso à saúde, segundo a Constituição, então esse tipo de medicamento vem por meio de judicialização. Então, existe um padrão? Existe.
o médico, na maioria das vezes, já entende e sabe o padrão. Se ele não souber, procure um advogado. Um advogado, ou, já estou informando você que não tem recurso, você vai até na sua cidade, procura na internet aí, OAB Defensor Público. E você vai ter alguém para te atender. As OABs estão preparadas para isso. Tá, Estão legal. preparadas para isso aí. Então, o advogado pode instruir o médico de como fazer o laudo também. Olha, eu preciso dessas informações, entendeu? Que aí o médico ele pode traduzir isso da melhor forma possível para o processo acontecer. Talvez uma pergunta que sempre fica é, demora? Então, quanto Tempo tempo leva. para esse processo acontecer ser e a aprovado, pessoa né? chegar, né? Isso. Ao fato de ter a medicação em mão. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês que a gente tem que dar ônus e bônus, né? E no Brasil, uma das coisas que funciona muito bem é a judicialização de medicamentos. Tá. Legal. Graças a Deus. Menos entendeu? mal, né? Menos mal. Hoje, em torno de 30 a 45 dias, um paciente já está recebendo seu medicamento de altíssimo custo. Entendeu? Desde a entrada do processo e tal. Na média, a gente tem esse cálculo porque a gente acompanha os pacientes dentro do portal, né? Desde que quando ele pede a informação até quando ele recebe o medicamento, porque os nossos parceiros informam para a gente quando eles entregam os medicamentos, que a gente valida os nossos parceiros dentro do portal. Então, diante disso, a gente acaba tendo esse tipo de informação. De 30 a 45 dias é a média. Claro que existem casos específicos. Eu contei um caso aqui, um caso para o Renato, que é o seguinte. Existem patologias que têm a necessidade do ano daquele remédio. Então, um exemplo, né? A gente tem casos específicos de patologias como dermatite atópica, Sim. que é uma doença que requer um medicamento que é caro, uns 4 mil, salvo engano. É para todo mês. Então, geralmente, quando acontece isso, o advogado, ele, na maioria das vezes, ele entra com um processo, com um recurso para o tratamento de um ano, para ajudar aquela pessoa. Tá. Entendeu? E aí, durante um ano, essa pessoa acaba sendo auxiliada, né? No aspecto de entrega do medicamento, do tratamento. Então, geralmente, sim. Então, o tratamento acaba sendo um pouco mais extenso, porque é um ano. Então, aí cabe você também, né, quando for fazer esse tipo de laudo, ficar atento com isso, porque se não é um tratamento recorrente, é necessário que você faça um processo judicial para cobertura de um ano. Isso é importante. Sim. Isso é importante. Legal. Isso é muito importante. Isso, André, é para todas as pessoas no sentido, seja ela criança, seja ela adulto também. Isso. Todos nós temos direito à saúde, né? A Constituição prevê isso. Então, todos nós temos direito a esse tipo de acesso ao medicamento. Então, é importante que você, pode ser criança, pode ser adulto, pode ser velho. O que é importante é o primeiro passo, que é o laudo médico, né? Você ter um laudo bem feito. Agora, existem sempre desafios, né? A gente tem alguns casos, por exemplo, de pessoas que chegam pra gente, contei pro Renato, que chega só com a receita. E ele, às vezes, no desespero, e a gente entende, ele quer entrar com uma demanda judicial com uma receita. A receita não define a demanda judicial, quem define é o laudo. Então é importante você ficar atento com essa questão. Tá? Paga alguma coisa? Nada. Não precisa pagar nada. Vocês nem fazem para o preço medicamentos, nem para o advogado, no aspecto, se for defensor público, para o advogado não. Mas tem pessoas que querem entrar com o seu próprio advogado. Aí entendi. é uma outra história. Coisa. É uma outra história. Mas se você não tem recurso, você pode ir até a OAB vai te auxiliar, um defensor público, sem problema nenhum. A gente sempre indica, quando a gente recebe, né? A gente tem um 0800, que daqui a pouco eu vou falar para ele, que qualquer pessoa pode entrar gratuitamente em todo o Brasil. A gente sempre instrui e indica uma defensoria local. Entendeu? Então, a gente fala, olha, se de repente você está lá em Cuiabá, você está em Goiânia, a gente indica os defensores local, que a gente tem contato com eles, porque eles pedem cotação pra gente nos portais, a gente acaba se ajudando. E a gente acaba sendo um ecossistema, né, de apoio, né? Sim. Ajudando importante, né, ter esse apoio, principalmente
Então, sempre quando sabe que o medicamento às vezes parou na alfândega, porque é importante. O Zalgesman, que é da Novartis, e ele custa 2,4 milhões. 2 milhões e meio, quase, né? De reais. É um tratamento único e ele é bem específico, porque a criança ela não pode ter uma determinada idade, ela não pode ultrapassar. É 5 anos. A gente tem um caso muito legal, Babi, aqui
Guarulhos, Tá. do César. Até contei para o Renato essa Me história. conta. Essa história foi fantástica. Essa é uma história de milagre. Nós recebemos a ligação do César, ele estava desesperado, o pai do Tavinho, que a gente chama. Um beijo pro César aí. E ele precisava desse medicamento. Ele até foi em alguns programas, o Faro ajudou e tal. E a gente começou a orar, interceder por essa criança, sabe? E a gente ligou para Londres. Ele tinha atrofia. Ele tinha atrofia muscular espinhar. Tá. Ele é de Guarulhos, inclusive. E aí a gente entrou em contato com o escritório da Novartis em Londres, conseguimos o contato, conversamos com o pessoal. Eles falaram, olha, existe um processo para trazer esse medicamento para o Brasil. Hoje, salvo engano, acho que só tem 2 hospitais em São Paulo especializados em fazer essa aplicação desse medicamento. E aí a gente começou esse processo de como a gente ia conseguir trazer pelo governo e tal. Naquela época ainda não estava liberado pelo SUS, os Algesman, então a gente estava nesse processo. E aí a gente incluiu ele numa lista lá da Novartis, que o César a gente começou a interceder, que é uma lista de sorteio, que a Novartis tem esse tá. trabalho de sorteio para o AMI. Se você não sabe, procura depois o 0800 da Novartis, você pode procurar, que ela tem uma lista de sorteio para... E uma semana depois, a gente recebeu a ligação do César, do pai do Tavinho, chorando, falando, olha, saiu. Ele foi sorteado? Ele foi sorteado e ele ganhou todo o tratamento. E o Tavinho já tá bem, já tá andando. É uma criança. É uma dose única. É uma dose. E muda a vida total, né? É porque a explicação desse medicamento ser eu tão queria caro... saber, qual é a explicação? As pessoas perguntam, né? Poxa, por que é tão caro? Gente, são anos e anos de pesquisa. Verdade. Que uma empresa faz. E mais do que isso, esse medicamento especialmente, ele é um medicamento que ele trabalha com mutação genética. Ele vai na espinha da criança. E ele tem, imagina quantos testes devem ser feitos antes de sair uma liberação do medicamento desse. Nossa, Imagina. meu Deus do céu. Entendeu? Imagina. Porque ele trabalha com mutação genética. Ele trabalha com célula-tronco, então ele é algo muito, muito específico. Muito específico. Então, um caso desse, de um medicamento como esse, requer muito dinheiro de investimento em pesquisa científica. Muito. E às vezes, assim, talvez seja inexplicável. Eu sei que tem muitas... Às vezes a gente está no Instagram, no feed lá do preço do medicamento, e as pessoas colocam lá, mas como é que pode custar tão caro? Ela acha um absurdo tal. Cara, foram anos e anos e anos de pesquisas. Às vezes você pega uma pessoa que tinha patologia, que desenvolveu aquela pesquisa, a maioria... E o preço das pesquisas também é milhões. Milhões. E foi feito tudo fora, né? Exatamente. Maioria, né? O Brasil começou um trabalho bem legal recentemente de avanço de pesquisa científica, até uma salva de palmas para a Unicamp, para outras universidades que estão investindo em pesquisas científicas na área de patologias, doenças raras e graves. E é evidente que isso vai caminhar. Só que nós somos um neném perto de outras civilizações, né? Vamos ser sinceros, nós somos um neném perto de uma Alemanha, Meu Deus perto do de uma Coreia, de uma China mesmo. A gente é um neném, então a gente tem muita coisa para desenvolver. Aqui cabe um encorajamento para quem está fazendo medicina. Olhe com carinho essa área de pesquisa científica, porque é ela que realmente que quebra algemas. A gente olha muito para a medicina corretiva, mas a preventiva a gente esquece. E aí é onde a gente poderia estar realmente. Em breve a gente vai ter novidades sobre isso também. A gente quer trabalhar na prevenção. Que legal. A gente quer trabalhar na prevenção de doenças raras, trabalhar com conscientização e tudo isso. Não, é muito importante, né? Porque, gente, os remédios são, assim, essenciais, né, para nós. Acho que foi Galeno que inventou a pai da farmácia? Foi o Galeno, né? E então, assim, você vê que desde sempre, né, é fundamental o uso das medicações, né? Então, você usando com consciência, você sabendo realmente como é que é feito, você vê que tem toda uma pesquisa, não é uma coisa que é jogado e faz. Eu tenho um primo que é químico, que hoje ele é da... Ai, esqueci o nome daqui em São Paulo, super conhecido, o lugar que eles fazem as pesquisas. Nossa, Instituto fugiu Butantan. total. Não é do Butantan. Enfim, e ele dirigiu várias pesquisas, viaja muito, não tem vida. Sei. Sabe? Não tem vida. Então, realmente, a gente entende essa questão.
Olha, quero te agradecer. Obrigado. André Muito Lima. bom. Olha, Nossa, eu tô parabéns pelo feliz. trabalho. E é a primeira vez aqui no nosso programa que a gente recebe uma pauta que vem proporcionar pra gente esse momento, que o André, Benefício tão esse grande. benefício na área da saúde para você que tem amigos ou até membros da sua família que estejam passando e precisando de uma orientação a respeito. Temos aí o André, que não é só uma empresa, que é o portal, mas também um ministério, porque ele, todos são cristãos, né, que tem uma função de poder estar ajudando vocês. E o André vai estar passando agora, né? Por favor. Legal, Tá? legal. Fique à vontade, André. Para você acessar nossa plataforma é bem simples, né? É www.precomedicamentos.com.br, beleza? E lá você tem um 0800 que é gratuito para você ligar, que é o 0800 557 7000, tá? Fica à vontade, sinta-se em casa, liga. Se quiser chamar no WhatsApp, pode chamar. Você tem acesso a todo o Isso. corpo. Se precisar de acesso de alguém na área de jurídica, eles vão te indicar alguém e a gente está aqui para ajudar vocês. Muito legal. Se tiver Legal. qualquer dúvida, não hesite em perguntar, Verdade. né? Porque o pessoal tá ali para ajudar vocês. E é isso, olha, eu quero agradecer hoje, nosso programa foi E as maravilhoso. pessoas já podem até pensar assim, mas não preciso, não tem ninguém na minha família que tá doente. Mas Gente, ó, vai a gente não que- sabe o dia de amanhã. Não é? Hoje você não precisa, mas um amanhã pertence a quem? A Deus. Então vai que, né? É deixa bom a gente anotadinho, saber. guardadinho Quanto mais aí. informação para nossa vida, melhor. Melhor. Lembrando Foi bom que o programa amanhã, de hoje, né? maravilhoso, programa E o delicioso. brownie, Ai, meu Deus, eu vou sair correndo, não vou nem olhar pra trás. Amanhã estamos de volta a partir das 15 Ao horas, esperando você para mais um Sempre Melhor. É isso aí, agora vocês vão aí ficar com entre nós. Gabriel Nascimento com aquela palavra positiva, aquela oração. Aliás, eu tô precisando de uma oração do Gabriel. É, então Nós vamos ali. receber uma oração Vamos dele? receber antes de tudo. Ó, beijão. Beijo, até amanhã. Tchau, tchau. Obrigado.